Muito boa noite, o meu nome é Inês Galvão, eu sou jovem, sou cristã e sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania. Este programa quer captar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para os tornarem cientes de que são parte importante e fulcral na nossa sociedade portuguesa. E para tal, para juntos abordarmos alguns temas inerentes à nossa sociedade, conto hoje com a ajuda de dois comentadores que nos vão ajudar. São eles Nádia Matos, com formação em gestão de empresas. Boa noite, Nádia. Boa noite. E também Nuno Correia, fisioterapeuta, com pós-graduação em gestão e administração de saúde. Boa noite, Nuno. E antes de mais, antes de começarmos a abordar precisamente o tema da noite, nós queremos salientar a importância da nossa Constituição da República Portuguesa. E para tal vou convidar o Nuno a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição. Então, vou ler o artigo 1º. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Certo. Obrigado, Nuno. Nádia, a primeira pergunta vai neste sentido. O Nuno referiu algo que está na nossa Constituição e nós sabemos que o Estado deve ser o garante do direito à saúde para o cidadão português. A minha pergunta é, será que isto acontece na prática? Infelizmente, pelo aquilo que nós conseguimos ver no panorama atual do Serviço Nacional de Saúde, os cuidados que são prestados, eu penso que onde é que está a dignidade humana quando uma pessoa espera quase 18 horas para ser atendida no Sistema Nacional de Saúde, quando não tem acesso aos cuidados base, prevenção, não tem acesso aos cuidados primários de saúde, porque ou não há médicos, ou estão em greve, ou há uma série de constrangimentos, ou aquilo que devia ser o funcionamento normal de um hospital, de uma USF, etc. Então, onde é que está a garantia da dignidade humana? Quando há pessoas que morrem porque não são atendidas a tempo. Exatamente. Não há dignidade humana. E essa é o principal responsável é o Estado. Não são os médicos, não são as chefias, não são as administrações, é o Estado. Porque o Estado tem que ser o garante da saúde, tem que ser o garante que acaba por dar condições e fornecer recursos para que as instituições, sejam elas os hospitais, sejam elas os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, tenham capacidade de desenvolver neste âmbito tudo aquilo que está inerido, que convém nas suas capacidades. Ou seja, as pessoas não conseguem ser atendidas, não há dignidade. Esta garantia, que é a primeira que está na nossa Constituição, no artigo 64, descrito, estão lá tudo aquilo que o Estado se incumbe a fazer. Onde é que está a dignidade humana? Não está. Isso é só uma coisa interessante que a Nádia referiu. Ele tem que garantir, mas também tem que fiscalizar. Tem que aplicar e tem que ver se é feito ou não. Não é só aplicar as leis e depois não é feito. Quem é que está a defender o povo? Será que está a resultar? Será que uma Está-se adaptação? ou não? Ou é aplicar uma lei, aplica-se a lei e não se vê os efeitos dessa lei, os benefícios ou malefícios. Não há uma fiscalização efetiva dos processos e das leis do Estado. E Nuno, neste sentido, sendo profissional na área da saúde e conhecendo o que acaba por acontecer no terreno, na prática, a minha questão vai neste sentido. Nós sabemos que a definição de saúde não consta apenas na ausência de doença. E nós sabemos também que neste momento não são fornecidas as melhores condições para a promoção da saúde. Portanto, estará a haver um papel importante na prevenção da saúde ou apenas atuamos quando o problema já está formado? Inês, permita-me só ler aqui, e vai ao encontro disso, o artigo 64 da Constituição, que a Nádia até referiu, diz todos, no ponto 1, todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Então aqui é uma coisa importante. A saúde não é só a ausência de doença, mas sim o bem-estar físico, mental. Isso é importante. Isso tem que ser promovido. Não é? Se eu conseguir evitar chegar à doença com bons hábitos, desde na questão da obesidade, na diabetes, no exercício físico, se eu promover isso, fiscalizar isso, controlar isso no povo ou na população, consigo evitar mais à frente ter que tratar essas doenças. Que essas doenças, sim, que vão acarretar custos para o Estado. Estado esse que gera o dinheiro do povo. E, na verdade, Nádia, o que nós observamos é que, infelizmente, a situação económica tem um impacto relevante no acesso aos cuidados de saúde. Uma coisa que não deveria sequer
ser posta em causa. Sim. Hoje em dia, por haver esta dificuldade das pessoas de acederem aos cuidados de saúde primários, básicos, etc., as pessoas são obrigadas a terem que se deslocar a um privado, a terem que ter um seguro de saúde, a terem que ter todas essas coisas para que consigam garantir tratamentos, cirurgias, até mesmo na área das consultas e da prevenção, como aqui o Nuno referiu e muito bem. Tem aumentado o número de pessoas a adquirir seguros. Exatamente, era isso mesmo que eu ia focar. De ano para ano, ou seja, do ano passado para este, há um crescimento de cerca de 10% no número de utentes que adquiriram estes planos de saúde e seguros de saúde, ou seja, se nós falávamos em cerca de 3,3 milhões de pessoas, nós agora temos, só neste ano, 3,700 milhões de pessoas que têm seguros de saúde. Ou seja, nós estamos a falar de uma percentagem elevadíssima para um país que tem 10 milhões de pessoas. 10 milhões e pouco, mas estamos a falar de uma percentagem elevadíssima. É um terço da população que não tem acesso a cuidados no Sistema Nacional de Saúde. Como é que nós podemos nos colocar a lapela no peito e gritarmos muito, muito alto que Grândola Vila Morena e todas essas coisas, a liberdade e todas as conquistas da liberdade, e nós não asseguramos que um terço da nossa população tenha acesso a cuidados básicos? Não estamos a falar de cirurgias específicas e de especializações, estamos a falar de cuidados básicos. As pessoas não têm acesso. Não têm acesso e têm que procurar em privado. Mais um gasto que acaba por representar um peso no orçamento familiar, porque depois não é só um plano para uma pessoa, mas um plano que tem que agregar toda a família, tem que agregar os pais, os filhos, às vezes são planos que também depois se estendem ao resto da família, porque as pessoas, lá está, porque não vivem só um casal numa casa, se calhar vive o casal, vive os avós, vive os tios, ou seja, nós estamos a falar de um problema gravíssimo ao nível de saúde, que não é garantido pelo Estado a sua resolução. E a questão é muito importante, é quando falamos de terceira idade, os seguros já não cobrem isso. E aí no terceira idade começam os problemas. E para além disso... E quem é que vai tratar disso? É o SNS, que não consegue dar resposta? E será esta dificuldade no acesso a um cuidado básico, um cuidado relacionado com a saúde, será que esta dificuldade está relacionada com a qualidade inferior no serviço ou apenas uma má gestão na abordagem ao cidadão português? A minha opinião é muito clara, é a gestão. Tudo começa na gestão, e não somos só da gestão das equipas do grupo clínico, somos transversal a toda a administração pública, como é que é gerido. Estamos a atrair pessoas, estamos a desenvolver esses talentos, estamos a reter essas pessoas, ou estamos a permitir que essas pessoas, os trabalhadores, neste caso, os profissionais de saúde, vão para o privado. Quem ganha com isso? O privado. Não é? Não é o povo, de certeza. Quem ganha quando se vai adquirir um seguro de saúde? Aí dá outra conversa. Há uma má gestão, uma organização. Há uma contratualização interna dos serviços para os hospitais. Cada hospital tem as suas especificidades, cada região tem as suas especificidades e não pode ser tudo transversal. Voltamos à questão inicial. Quem fiscaliza o que está a ser feito? Não é? Se há mão de obra, por que a mão de obra está a fugir para o privado? Se o privado consegue pagar melhores salários e consegue depois absorver parte da população, um terço da população, então porquê o Estado está a fazer isso? Porquê o Estado permite isso? Onde é que está a gestão dos profissionais, dos trabalhadores, que permitem eles ficarem motivados e identificarem-se com o projeto e trabalharem? Muitas vezes acaba-se muito. Uma notícia falava que o Estado aumentou o número de pagamento de horas extras. Parece uma coisa muito bonita, um investimento não é um investimento de saúde. Em vez de estarmos a gastar horas extras, subcarregar os trabalhadores, porque não contratamos as pessoas. Não é? Porque horas extras é muito subjetivo. A pessoa faz quando pode. Nós devemos fazer segundo a necessidade do hospital. Então o hospital tem que contratar. Como se diz, um contrato é um casamento, horas extras é um namoro. Usa-se essa expressão. Que é descartável quando querem, precisam, não precisam. Não pode ser assim. Se houver uma boa gestão, uma boa organização, uma boa cativação dos profissionais no SNS, e nem tudo se resume a dinheiro. Fala-se muitas vezes do dinheiro, é aumentar salários. Tudo bem, é verdade que o privado consegue competir, mas se não fazermos estratégias para cativar as pessoas e ver a necessidade das pessoas, hoje em dia fala-se muito do direito ao descanso, do tempo que se passa com a família, isso não é valorizado. É chegar a picar o ponto de sair. Aquela mentalidade típica onde não se avalia objetivos. Nós temos que contratualizar segundo objetivos. Há objetivos que são atingidos, não são atingidos, são alcançados, porquê que não são? Tem que haver essa análise. E não havendo essa análise,
deixa-se andar. Depois, claro, não é preciso os cuidados, porque depois há uma burocracia enorme para adquirir produtos, medicamentos, depois é a questão dos concursos públicos, depois entramos no tema onde há sempre quem é beneficiado. Como é que isso funciona? Isto leva-nos a questionar aqui um pouco o próprio Sistema Nacional de Saúde, o seu funcionamento em duas vertentes diferentes. A vertente enquanto paciente, enquanto pessoa que precisa ou na prevenção ou no tratamento. E mais na prevenção, cada vez mais. E também na vertente profissional, conforme o Nuno referiu. Será que há condições suficientes para manter cá os nossos profissionais? Manter cá pessoas que investiram uma vida de estudo, como é inerente à área de saúde? Será que estamos a dar essas condições, Nádia? Ou é apenas queremos mais licenciados, queremos pessoas formadas e esquecemos que têm que ter um ambiente para exercerem a profissão? Antes até de responder a essa pergunta, Inês, vou frisar aqui um ponto que o Nuno tocou, que é na questão da gestão. A Constituição ela fala-nos diretamente no artigo 64, na linha 4, que é a última, e nos diz assim, eu vou passar a ler: o Serviço Nacional de Saúde tem gestão descentralizada e participada. Isto quer dizer o quê? Para as pessoas que não sabem o que significa descentralização. Descentralização significa que os médicos não podem estar todos focados em Lisboa, Porto e nas grandes metrópoles. Significa que os médicos têm... Onde é que estão os médicos no interior do país? Porque é que há unidades de saúde familiar que não existe um médico para dar uma consulta? Nós temos idosos que passam noites na rua para conseguirem ter uma consulta e não há médico. Onde é que está a gestão descentralizada e participada do Estado? Onde é que está o Estado na responsabilização destas situações que acontecem? O que é que vamos dizer às pessoas? O que é que o Estado diz às pessoas? Qual é que é a desculpa esfarrapada que se dá uma vez mais quando não se tem médicos? E não se tem médicos porquê? E agora posso responder a essa questão. Onde é que estão os nossos médicos? Portugal forma muitos médicos em especializações, enfermeiros. Onde é que eles estão? É muito simples, não estão em Portugal. Porque estão noutros países na Europa onde o seu salário é valorizado, onde a sua profissão é valorizada, onde as pessoas não vivem para trabalhar, mas têm também uma vida social. Porque é importante os médicos terem uma vida social, não viverem dentro do hospital, têm famílias, têm todas as condições e têm que ter todas as coisas que outro cidadão tem que ter, em qualquer outra área. Então, onde é que eles estão? Porquê é que eles não voltam? Porquê é que as políticas não são atrativas? Porque o dinheiro não está colocado para funcionar a favor da saúde, está colocado para funcionar a favor de políticas que favoreçam lobbies, a favor de políticas que favoreçam grupos setoriais da nossa sociedade, mas não está a funcionar a favor da saúde. E nós não podemos pôr mais paninhos quentes e achar que isto vai melhorar. Eu vou já dizer, não vai melhorar. A situação não vai melhorar. E só vai melhorar a partir do momento que as pessoas conhecerem os seus direitos e exigirem ser atendidas conforme os seus direitos. Se não são atendidas, então peguem nos artigos, peguem na Constituição da República e façam-se ouvir. É uma ilegalidade, tem que se chamar os tribunais. Onde é que estão os tribunais? Onde é que estão os juízes para responder a estes problemas? Porque eles servem para defender o povo. Onde é que eles estão? Porque é que as pessoas não têm acesso a consultas? Voltamos à questão inicial, fiscalização. Não existe fiscalização. Exato. E a Nádia ficou um ponto importante, só frente do tempo social, a questão das horas extras. É muito engraçado falar-se que investiu-se milhões de horas extras. Mas horas extras implica menos tempo de vida social. E vamos entrar na questão da saúde mental. Pois. E isso não é só para os profissionais de saúde, mas também a própria população. Isso não é valorizado, não é tido em conta. Hoje em dia começa-se a falar muito e fala-se, mas ao de leve, o que é que se faz de medidas práticas para prevenir? Nada. E é uma questão muito importante. Nós não podemos colocar de modo nenhum de lado, que é a própria saúde do profissional. Sim. A saúde do profissional vai ter influência no impacto direto à abordagem ao paciente. E nós não entendemos como é que nós explicamos, como é que nós podemos suportar verbalmente, digo assim, que hajam tantos profissionais habilitados em Portugal e, contudo, continuamos a ver tempos de espera nas urgências que não têm explicação, continuamos a ver certas maternidades e pediatrias fechadas. Como é que nós explicamos que uma criança que esteja num episódio de urgência dirige-se com os seus familiares a uma urgência e está fechada? E a mais próxima ou faz parte do privado, ou tem que andar 1, 2 horas para a próxima e, eventualmente, pode ser ou não atendida. É ilegal. Como é que nós explicamos isto? Absolutamente ilegal. Não só é ilegal, não só isto já é gravíssimo porque é uma afronta à nossa Constituição, mas primeiro é uma afronta aos direitos humanos.
que estão consagrados, direitos humanos que estão ainda acima da nossa Constituição da República, um direito humano que é o de acesso à saúde, é todas essas coisas. Nós não só fechamos pediatrias, nós fechamos maternidades, é que já nem dá tempo para a criança crescer e ser atendida, já não nasce. Porque não há maternidade aberta, a pessoa vai fazer o parto como? Na ambulância. Se uma urgência geral, a pessoa pode esperar 24 horas e pode morrer na urgência, por isso Exato. também, aparentemente... Isto é grave. E mas falando... Peço desculpa, Nádia. É que da gestão. As escalas estão a ser bem feitas, o bem gerir os recursos humanos, ou estamos só a contratar para ali e esquecemos que no outro lado pode estar a precisar. É isso que tem que ser feito. Essa gestão, tudo vai parte de cima. E depois, claro, não é prestar de bons cuidados. Como é que uma pessoa vai identificar com aquele projeto? Qual é a vontade que a pessoa tem de fazer? E não são dadas as condições para executar aquilo. Sim. E depois vamos obrigar uma pessoa a trabalhar horas e horas e horas. Como é que essa pessoa vai executar uma boa função? Coloca ali... Uma pessoa que pode entrar em burnout. Exatamente. É um dos pontos mais referidos hoje em dia. É a qualidade do serviço proveniente da capacidade que o profissional sem dúvida está. E eu isso posso testemunhar, porque eu vivo isso, quantidade de profissionais de saúde que têm deixado a área da saúde para trabalhar para outras áreas. Porque é impossível. Depois querem como? Não temos recursos, claro, ninguém quer ficar, não há uma retenção do talento. Não há condições para. Ninguém desenvolve isso, ninguém tenta perceber o que é que se passa. Então temos a ARS, a ACS para perceber isso tudo, a ARS e a reguladora, o que é que fazem por isso? Há o artigo da ARS que fala que tem que se criar protocolos com solidariedades, privados, para garantir essa prestação de cuidados de saúde. Não é questão. Eu posso dar um exemplo, no caso da reabilitação, era de 2010 para 2019, houve um aumento de 10 contratos feitos com a ACS. Passou de 288 para 296. A população aumentou em 10 anos e só aumentaram 6 estabelecimentos. As pessoas não têm acesso à reabilitação, por exemplo, em Portugal. E se tem mais condições, porquê? Porque o Estado não promove um pagamento que permita a essas empresas também exercerem com boas condições. Exatamente. E nesta questão nós vamos convidar então a doutora Luísa, que nos vai fornecer mais informações relativamente a este tema e o que é que a nossa Constituição da República Portuguesa contempla. O direito à proteção de saúde, o direito à saúde, é um direito fundamental e estruturante do nosso Estado de Direito Democrático. E o Estado tem a obrigação, tem a incumbência de o fazer cumprir para todos os cidadãos portugueses. Se nós olharmos para o artigo 9º da Constituição, fala-nos nas tarefas fundamentais do Estado. E na linha B diz que garantir os direitos e liberdades fundamentais é exatamente uma tarefa fundamental do Estado. E é aqui que entra a proteção da saúde. Estamos a falar em dignidade da pessoa humana, estamos a falar na vida humana, estamos a falar na integridade física e moral das pessoas, que é absolutamente inviolável. Sendo que o direito à proteção da saúde é um direito que é universal, é um direito que tem que ser garantido de forma igual para todos. Se olharmos para o artigo 12 da Constituição, diz-nos que todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. Já o artigo 13 fala-nos de que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Portanto, não há um cidadão mais importante do que o outro, não há uma saúde mais importante do que a outra. Todos têm que ter acesso à saúde de uma forma universal e de uma forma igual. Sendo que este direito fundamental está expressamente consagrado na Constituição, no artigo 64. Se nós formos ao artigo 64, o que ele nos diz é que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e de a promover. O direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde, universal e geral, e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente proteção na infância, da juventude, da velhice e pela melhoria sistemática de condições de vida e de trabalho. E depois, no número 3, diz que para assegurar este direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado, ou seja, é uma função do Estado, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde. Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos. E, portanto, este direito à saúde está concretizado
na Lei de Bases da Saúde, que é a Lei 95 de 2019, de 4 de setembro, que é muito clara em relação a isto e que nos diz logo na base 1 que o direito à proteção de saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer. Sendo que este direito à proteção da saúde é uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado e compreende o acesso ao longo da vida à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, a cuidados continuados e a cuidados paliativos. A sociedade tem o dever de contribuir para a proteção das saúdes, mas é o Estado que promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. Isto quanto à base 1. Já a base 2 fala dos direitos e dos deveres das pessoas e é muito importante salientar que todas as pessoas têm o direito à proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade, privacidade. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo que seja considerado clinicamente aceitável, de uma forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança da saúde. Todas as pessoas têm direito a escolher livremente a entidade prestadora dos cuidados de saúde na medida dos recursos existentes, a receber informação sobre o tempo de resposta para os cuidados de saúde que necessitem, a apresentar sugestões, a apresentar reclamações, a obter resposta das entidades responsáveis, sendo que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiro através do Sistema Nacional de Saúde e de outros serviços públicos. É um direito fundamental, o Estado tem que garantir. Todas as pessoas têm que ter acesso igual, universal, ao Sistema Nacional de Saúde e o Estado tem que cumprir esta tarefa fundamental. O artigo 3º diz que o Estado subordina-se à Constituição, funda-se na legalidade democrática. O Estado tem que contribuir, tem que obrigatoriamente fazer o que diz a Constituição e tem que garantir o direito à saúde para todas as pessoas. Muito obrigada, doutora Luísa. E a minha pergunta vai agora, Nuno. Será que isto está a ser implementado atualmente em Portugal e ao mesmo tempo, abordar esta questão? Quando é que nós nos vamos tornar cientes de que é importante e urgente um investimento no Sistema Nacional de Saúde? Inês, é fácil a resposta. Há uns programas atrás foi feita essa pergunta sobre a habitação. A resposta é quase a mesma. Não está a ser implementado. Acho que é visível, não é? Se temos visto mortes, temos visto pessoas carenciadas, a necessidade de cuidados de saúde, não está a ser implementada a lei. O Estado não está a aplicar a lei, não está a fiscalizar e não está a garantir a saúde e a promoção da mesma. Não é? É fácil. Não é isso. E o que é que precisamos fazer? Acho que toda a gente já sabe. Acho que toda a gente passa por isso. Ou porque não tem um médico de família. Eu sou do tempo de ouvir, hoje tinha médico de família antigamente. Eu lembro dos meus avós, tem um médico de família. Hoje em dia, sempre cresceu, nesse meio ouvia dizer, tem um médico de família. Não existe. Como é que passa anos e pioramos? Não era suposto melhorarmos? Não era suposto ganharmos melhores condições? Não está a acontecer. Mas acho que saber as pessoas a gente já sabe. Interessa as pessoas saber o que têm direito, não saber o que está mal, saber o que têm direito para promover ou corrigir o que está mal e garantir que o Estado possa aplicar a lei e nos dar essa saúde. Nádia, o Nuno tocou aqui num ponto importante, conhecer, saber. Nós temos direitos, nós merecemos ser tratados como pessoas com dignidade. E a minha pergunta é, o que é que nós podemos fazer para começar a usufruir de um Sistema Nacional de Saúde de forma digna? Qual é o primeiro passo, nós, cidadãos, de que maneira que podemos intervir aqui buscando uma solução? A única coisa a fazer, a meu ver, é na deslocação do utente a um hospital, a uma unidade de saúde familiar. Se estes cuidados lhe são negados por falta de médicos, por falta de qualquer recurso, seja ele humano ou não, a pessoa só tem uma coisa a fazer. É apresentar uma reclamação por escrito e, se lhe for negada esta reclamação, então tem que chamar as autoridades, porque isto é uma ilegalidade. E se é uma ilegalidade,
tem que ser tratado no sítio competente, que são os tribunais. Não existe outro sítio. E eles têm que fazer o papel deles. E eles têm que fazer o papel deles. E o povo tem que acordar para a vida, tem que de uma vez por todas acordar e perceber: estes são os meus deveres, eu cumpro os meus deveres, eu sou cidadão português, eu pago os meus impostos neste país e não são poucos, então eu tenho que ter consciência que eu tenho que exercer os meus direitos, mas eu também tenho que cumprir, eles têm que cumprir com os seus deveres para comigo. O Estado tem o dever de garantir a minha saúde. Eu quando me desloco ao Sistema Nacional de Saúde, seja um hospital ou uma USF, eu tenho a consciência e tenho que ter a consciência que tem que ser atendida. Eu não posso ficar ali à espera 50 dias. Não pode ser. E o povo tem que fazer esta pressão, porque se não existir esta pressão, vai continuar a ser a mesma bandalheira, desculpem-me a expressão, que tem sido até aqui. Não vai nada mudar. E a questão o povo tem que saber a quem tem que é essa pressão. Não é no hospital. Exato, não é no hospital em si, nas pessoas. Não podem fazer mais. Lógico. É quem está, tem que saber isso. Eles reclamam com o hospital. Mas quem está acima, quem gera aquilo, é que tem que garantir isso. Gestão, fiscalização, o que falámos há bocadinho. Exatamente. Os próprios profissionais, eles querem, estão ali na missão de salvar vidas. Ao fim e ao cabo, é isto que eles estão a fazer, mas nem sempre têm as melhores condições, conforme já referimos. Por isso mesmo é que eu disse. Não é nem sempre. Acho que nem sempre aí... Pronto. Por isso é que eu disse, recorrer a todas as instâncias. Escrever cartas à Provedoria da República, da Justiça, aos Ministérios, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Presidência, escrever uma carta ao Presidente, ao Primeiro-Ministro, escreva uma carta a quem quiser, escrevam cartas a toda a gente, todos. Sem exceção, porque este problema, as pessoas têm problemas, têm que ser resolvidos. Então elas não sabem que esses deslocados deslocam-se às entidades competentes, ponto. E eles têm que resolver. E se não resolverem, então aí nós temos que passar para o passo seguinte, que são os tribunais, os juízes, a parte judicial, que tem que funcionar. Ponto. Exatamente. E eu até gostaria, antes de terminar, se me permitires, Inês, a questão da saúde, que é, sem dúvidas, uma das mais importantes. E sem saúde nós não podemos ter nenhum bem-estar, nem nos nossos, nem em nós, nem nos nossos. Então acho que é importante nós referirmos um dos principais problemas de saúde deste século, que não é só a depressão, é também tudo o que está relacionado com a depressão, a ansiedade, os problemas mentais, psíquicos, o burnout, mais especificamente, e eu até trouxe uns dados específicos que gostaria de partilhar convosco, que segundo os dados apresentados na conferência Handle with Care, Portugal está no topo, e atenção que isto é muito grave, está no topo dos países europeus em termos de burnout, com cerca de 3 milhões de pessoas identificadas. É 1/3 da nossa população que sofre de burnout. É muito grave. O problema em si já é gravíssimo, mas nós temos que entender os custos que acarretam ao Sistema Nacional de Saúde. E estima-se que o burnout custe cerca de 600 mil milhões de euros por ano ao Estado português. Dinheiro esse que poderia ser utilizado para atrair novos médicos, para captar, para valorizar o salário dos médicos, para captar novos médicos, para formar, para prevenir, para fazer todo aquilo que nós falámos, desde a fiscalização, ao acesso aos cuidados, ao melhoramento das condições dos hospitais, da saúde pública, todas essas coisas. Não correr atrás do prejuízo, que é o que fazemos sempre. A prevenção Exatamente. é a melhor medida de contra-atacar o que quer que seja. Temos que estar preparados e para isso temos que ter um Estado pronto para avançar. E desde já quero agradecer pela vossa presença aqui Obrigada. nesta noite. Foi uma mais-valia. Lá em casa acompanhem-nos no canal YouTube, onde vão estar disponíveis os nossos programas, também no Instagram e no TikTok. E quero relembrar, se nós não somos parte da solução, somos parte do problema. Sejamos cidadãos ativos que buscam a mudança na nossa sociedade. Até à próxima.